Oi, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de sistemas de 1 grau de liberdade sem amortecimento em vibração livre. Na aula passada, a gente deduziu a equação do movimento desse tipo de sistema. A gente chegou nessa equação do movimento por 2 caminhos distintos. Primeiro, aplicando a segunda lei de Newton, e depois utilizando relações de conservação de energia. E a gente viu que a gente chegou exatamente na mesma equação do movimento. Hoje, a gente vai discutir, então, essa equação do movimento e tentar achar uma solução para essa equação do movimento, que é o que nos interessa, porque, afinal de contas, essa equação do movimento que a gente achou é o que a gente chama de equação diferencial. Ela nos dá insight da dinâmica do sistema, mas ela não nos dá diretamente a resposta do sistema. Então a gente está em busca da solução dessa equação do movimento hoje. Para recapitular, a gente tem aqui à esquerda o esquema, a representação de um sistema de 1 grau de liberdade constituído de uma massa rígida, uma mola que acumula energia potencial, como a gente já discutiu, e uma única coordenada independente que a gente chama de x, que me dá o movimento vertical desse sistema aqui. A gente também chegou na seguinte equação do movimento. Massa vezes aceleração, que é a força inercial atuando nessa massa, mais a força exercida pela mola sobre a massa, a força de reação. Essa equação do movimento, ela pode ser escrita de diversas maneiras, ela tem várias notações. A mais tradicional é essa daqui, usando a derivada segunda de x em relação a t, portanto, a aceleração. Mas a gente tem uma notação mais simples, mais enxuta, que em vez de usar essa derivada segunda de x em função de t, a gente usa esses 2 pontinhos. Bom, então vamos dar uma olhada nessa equação. Que tipo de equação é essa? Bom, a gente já olha de começo aqui que isso daqui é uma equação diferencial, porque aparece uma derivada. Além de ser uma equação diferencial, a gente pode dizer que ela é uma equação de segunda ordem, porque a derivada que aparece aqui é a derivada segunda, a derivada mais alta que aparece, ela é de segunda ordem. Então ela é uma equação diferencial de segunda ordem. Além disso, as únicas derivadas que aparecem aqui, elas são derivadas em função do tempo. Na verdade, só aparece uma derivada, mas ela é uma derivada em função do tempo só. Então a gente chama essa equação diferencial de equação diferencial ordinária de segunda ordem, porque a derivada máxima é 2. Além disso, a gente pode chamar ela também de equação diferencial ordinária de segunda ordem linear, porque não aparece nenhum termo aqui nessa equação não linear. O que seria um termo não linear? Seria um termo baseado numa função seno ou função cosseno e assim por diante. Então essa equação é uma equação diferencial linear de segunda ordem, ordinária, e o mais importante de tudo, ela é uma função homogênea. Isso significa dizer que aqui nessa equação não aparece nenhuma outra função do tempo senão x e a sua derivada. Se aparecesse uma outra função do tempo, vamos supor uma força em função do tempo atuando nessa massa, essa equação já não seria mais uma equação homogênea, ela seria uma equação não homogênea. Em geral, esses termos, essas funções de t que não são x, a gente coloca elas no lado direito da equação. Como o lado direito é igual a 0, então a gente chama ela de equação homogênea. Então, recapitulando aqui, a gente tem aqui uma equação diferencial linear, ordinária, de segunda ordem e homogênea. Bom, a grande questão agora é a seguinte: qual é a solução dessa equação diferencial que me dá a resposta desse sistema? Se a gente recapitular as nossas aulas de cálculo e cálculo diferencial, a gente tem aí a nossa equação diferencial e a gente quer achar uma solução para ela. Para uma equação diferencial homogênea, como é o caso dessa nossa equação aqui, a solução geral é dada por essa formuleta aqui. Esse n aqui, na verdade, é a ordem da minha equação diferencial. Ora, essa equação diferencial aqui é a ordem 2, portanto esse n aqui no nosso caso vai ser igual a 2.
Se a gente colocar 2 aqui e expandir essa equação, a gente vai ter essa solução geral aqui. Essa, portanto, é a solução da nossa equação diferencial. Bom, a gente ainda tem que resolver algumas coisas aqui. Se a gente olhar nessa solução, já não é mais uma equação diferencial. Outra coisa que a gente tem de interessante aqui é que aparecem 4 incógnitas. São 4 constantes que a gente vai ter que determinar. C1, C2, S1 e S2. Vamos primeiro dar uma olhada nessas constantes S1 e S2 que aparecem aqui no exponencial. Aqui. Bom, para a gente achar S1 e S2, a gente simplesmente pega a nossa equação original e transforma ela num polinômio em S. Então, tudo aquilo que é uma derivada segunda fica um S ao quadrado. Se eu tivesse uma derivada na primeira aqui, um x, uma bolinha só, isso seria um S elevado a 1. E aqui eu tenho uma derivada zero de x. Então vai aparecer aqui dentro um S elevado a zero, que naturalmente é igual a 1. Então ele nem aparece nessa equação. Então, tendo esse polinômio aqui, a gente já sabe que esse polinômio vai ter 2 raízes, vai ter 2 valores de S que satisfazem essa equação aqui. Bom, a gente pode achar esses valores de S simplesmente aplicando a regra de Bhaskara, né? Então, se a gente aplicar Bhaskara para esse polinômio, a gente vai achar 2 raízes, e essas raízes são as seguintes. S1 vai ser igual a mais raiz quadrada de menos k sobre m, e S2 vai ser menos raiz quadrada de menos k sobre m. Nos dois casos, S1 e S2, isso daqui é uma raiz quadrada de um número negativo, que é o mesmo que escrever, mais ou menos para o caso de S1 e S2, i, que é igual a raiz quadrada de menos 1, multiplicando raiz quadrada de k sobre m. Essas, portanto, são as raízes desse polinômio e são os valores de S1 e S2 que a gente vê nessa solução geral aqui. Então, o próximo passo para a gente achar a solução da nossa equação diferencial é substituir essas raízes S1 e S2 aqui dentro. E a gente vai chegar na seguinte equação. Bom, a gente ainda tem 2 termos que devem ser determinados aqui, C1 e C2. A gente já vai falar sobre eles. Mas antes de tentar determinar C1 e C2, vamos dar uma simplificada nessa equação aqui. Bom, esse termo aqui, ó, raiz quadrada de k sobre m, que depende das características do sistema, depende de k e depende da massa, a gente pode simplificar isso daqui e chamar isso daqui de raiz quadrada de k sobre m de ômega n. É uma constante, é esse valor aqui, raiz quadrada de k sobre m. Então, substituindo isso dentro da equação, eu tenho uma equação um pouco mais enxuta aqui, exatamente igual à anterior. Essa equação aqui, se a gente der uma olhada, ela é uma equação interessante, porque a gente vê aqui que a gente tem a base e elevado a um número complexo, né? A gente vê que aparece um i aqui. E a gente já sabe lá da identidade de Euler que sempre que eu tenho um e elevado a i multiplicando uma constante qualquer, isso aqui significa que eu tenho algo e que é harmônico. É descrito através de uma função seno e cosseno. Portanto, essa função aqui, ó, olhando para isso aqui, a gente já sabe que essa função é uma função harmônica. Ela é dada por um movimento harmônico, né? Então, se a gente substituir essa relação de Euler aqui dentro e expandir essa equação, a gente chega nessa nova equação aqui, nessa mesma equação escrita de outra maneira, né? E a gente pode simplificar isso mais ainda. Ora, C1 e C2 são constantes que a gente precisa determinar. C1 somando com C2, se C1 é uma constante e se C2 é uma constante, C1 mais C2 também vai ser uma constante. Assim como C1 menos C2 multiplicado por i, que não deixa de ser uma constante, também vai ser uma constante. Então vamos chamar essa constante aqui de A, e essa constante por todos esses termos aqui, vamos chamar de B. E aí a gente termina com uma equação que é x de t igual a A cosseno de ômega n é dado por essa relação aqui, vezes t, mais B seno de ômega n t. Essa solução é uma solução bastante interessante. Primeiro, x de t
vai me dar o movimento daquele meu sisteminha massa-mola. E a gente já vê que esse movimento vai ser um movimento harmônico. Isso daqui claramente descreve um movimento harmônico, como a gente viu lá na nossa primeira aula. O nosso próximo passo aqui é a gente determinar esse A e esse B, né? Antes disso, nos cabe dizer que isso daqui é a solução geral da equação do movimento de um sistema de 1 grau de liberdade não amortecido. Essa solução geral daquela equação do movimento a gente chama também de resposta. Então a gente poderia dizer que isso daqui é a resposta do meu sistema de 1 grau de liberdade não amortecido em vibração livre. Bom, vamos então tentar achar essas constantes A e B aqui. Bom, para a gente achar essas constantes A e B, vamos imaginar primeiro que a gente conhece esse sistema lá no tempo t igual a 0, quando a gente começa a observar o sistema. Vamos supor que a gente saiba exatamente qual é o deslocamento desse sistema no tempo t igual a 0. E vamos supor que a gente saiba também qual é a velocidade dessa massinha, desse sistema, no tempo t igual a 0. A gente conhece isso. Graficamente, a gente tem isso aqui, ó. Lá no tempo t igual a 0, antes do sistema começar a vibrar, esse sistema tem um deslocamento inicial, né, no tempo t igual a 0, ou seja, a posição de repouso dele, de equilíbrio, é onde está essa bolinha vermelha, e a posição inicial no tempo t igual a 0 é x0. É como se a gente tivesse levantado essa massinha até essa posição no tempo t igual a 0. Além disso, no tempo t igual a 0, esse sistema tem uma velocidade inicial v0, ou x.0. É como se esse sistema recebesse uma pancada de baixo para cima no tempo t igual a 0, que confere a ele uma velocidade nesse sentido aqui, da flecha azul. Então a gente sabe essas condições iniciais. Bom, a gente pode aplicar essas condições iniciais para achar o A e achar o B. Então vamos tentar achar o A, por exemplo. Para isso, a gente está assumindo que a gente sabe qual é a resposta desse sistema quando t é igual a 0. Então a gente substitui esse t por 0, né? E a gente substitui esse x de t igual a 0 pelo x0 que a gente já conhece. E fazendo isso, a gente sabe que isso daqui tem 0 dentro dessa função seno, isso daqui vai zerar e a gente vai terminar com A igual a x0. Então a gente já sabe que essa constante A aqui é o próprio x0, é o deslocamento que eu dou para o sistema no tempo t igual a 0. Bom, aqui a gente tem uma equação e duas incógnitas. Para determinar o B, a gente precisa de uma outra equação. Se a gente tem aqui uma outra condição inicial, ou seja, uma condição para o nosso sistema em t igual a 0, que é a própria velocidade, a gente pode obter uma expressão da velocidade a partir dessa expressão do deslocamento, da solução da equação do movimento. Então a gente pega essa equação aqui, ó, e deriva ela em função do tempo, e a gente obtém uma expressão para a velocidade dessa massinha em função do tempo. A gente tem ainda uma segunda condição inicial, que é a velocidade do meu sistema no tempo t igual a 0, que eu estou chamando aqui de x.0. Então, substituindo os t's por 0 e igualando isso a x.0, a gente consegue achar a constante b. E b vai ser dada, portanto, pela velocidade inicial dividido por ômega-n. Substituindo, então, o A e o B dentro dessa equação, que é a solução da minha equação do movimento, eu tenho, então, a minha solução da equação do movimento escrito na forma explícita, completamente resolvida, que é essa equaçãozinha aqui. Então, aqui a gente tem a solução da equação do movimento para um sistema de 1 grau de liberdade amortecido em vibração livre. É a solução daquela nossa equação do movimento que a gente achou na última aula, né? A gente chama isso aqui de resposta do sistema. Então vejam que isso aqui me dá como que essa massinha está vibrando para baixo e para cima. Olhando assim, de cara, a gente já percebe que ela vai vibrar para baixo e para cima com uma dada frequência aqui dada por ômega-n, né? E além disso,
a gente percebe que o movimento dela vai depender das condições iniciais, da minha velocidade inicial e do meu deslocamento inicial. Isso vai determinar o movimento desse sistema. Então, se a gente tinha, no começo, o meu deslocamento inicial e a minha velocidade inicial, vamos ver o que acontece se eu aplico essas condições e deixo o sistema vibrando. Ele vai passar a vibrar, então, com uma frequência natural, uma frequência ômega-n, e essa frequência ômega-n é o que a gente chama de frequência natural do sistema, né? Ômega-n, como a gente já viu, é igual a k, raiz quadrada de k sobre n, m. A unidade disso daqui é radianos por segundo. Na verdade, é 1 sobre s, né? Porque radiano não tem unidade física, né? A gente pode escrever essa frequência natural, em vez de ser radianos por segundo, em oscilações por segundo, que é o que a gente chama de hertz, né? Então, a relação entre frequência angular e frequência linear é dada por essa formulinha que a gente já viu lá na nossa primeira aula. Bom, isso aqui, então, de fato, é a minha frequência natural do sistema. É a frequência com a qual ele vibra quando a gente perturba ele, quando ele está em repouso e a gente dá uma condição inicial como essas duas aqui. Então, se a gente desloca ele no tempo t igual a zero e solta, ou se a gente aplica uma velocidade nele, ou se a gente aplica as duas, ele vai começar a vibrar. E a frequência com a qual ele vibra vai ser sempre, independente da condição inicial, vai ser sempre ômega-n, que é o que a gente chama de frequência natural do sistema. Mais precisamente, frequência natural não amortecida do sistema. Vejam ainda que essa frequência natural, a frequência com a qual esse sistema vai vibrar, ela depende só das características intrínsecas do sistema. Ela vai depender da rigidez do sistema, dada pela rigidez da mola, né, o K, constante de rigidez da mola, e vai depender da massa do meu sistema. Então, se por acaso eu aumento a massa do meu sistema, por essa equação aqui, a minha frequência vai diminuir. Ele fica mais lento, ele vibra mais lentamente. Se eu aumento a rigidez do meu sistema, essa frequência fica mais alta, ele vibra mais rapidamente. Se por outro lado eu coloco uma mola muito menos rígida, ele vibra mais lentamente. Então a gente tem aqui a solução da minha equação do movimento, que a gente viu na última aula, escrito de forma explícita com todas as condições iniciais, e a gente olhando, analisando esse cara aqui, a gente vê que isso claramente descreve um movimento harmônico. Ora, uma função cosseno mais uma função seno. Como a gente viu anteriormente, a gente também pode escrever esse mesmo movimento harmônico de outra maneira, utilizando um dzão e uma função cosseno menos uma fase. E essa relação trigonométrica que nos dá o d e nos dá o φ, que é essa fase, vai ser dada por essas relações, como a gente já viu lá na aula 1, né, na primeira aula. Para a gente ter uma interpretação gráfica disso daí, então a gente tem as minhas condições iniciais, deslocamento inicial e velocidade inicial. Essa fase aqui que a gente vê, ela aparece aqui, ó, contada a partir do eixo x, através do qual a massa está se deslocando. Então essa fase é a fase que eu tenho no tempo t igual a zero. É exatamente onde está esse fasor aqui que descreve esse movimento harmônico. Então esse φ0 é a fase inicial do sistema. D é a amplitude de movimento do meu sistema. Bom, vamos dar alguns exemplos. Tendo achado a solução do meu sistema de 1 grau de liberdade não amortecido em vibração livre, vamos dar alguns exemplos de condição inicial do meu sistema. Vamos pensar então, nesse caso, nesse primeiro caso, a minha condição inicial é um deslocamento inicial que eu dei para o meu sistema. Então, no tempo t igual a zero, a minha massinha está parada aqui na origem e eu estico ela até uma dada distância e no tempo t igual a zero eu solto ela. A minha velocidade inicial é zero. Como eu solto ela, ela parte com velocidade nula e começa a acelerar para baixo. Então essa é a minha condição inicial. Se eu aplicar essas condições naquela solução, a gente vai achar um φ igual a zero,
pode ver que o meu fasor está alinhado exatamente aqui com o eixo x, e a gente vai ter aqui um D, uma amplitude total, que é o próprio x0, que é o deslocamento inicial que eu dei para o sistema, né? Então, aplicando a segunda forma da minha solução e simplificando, porque o meu φ é igual a zero, a gente chega nessa resposta para o sistema aqui, né? Então, soltando e botando esse cara para oscilar, essa vai ser a resposta do meu sistema. É simplesmente o gráfico dessa função. Uma coisa interessante dessa resposta é que se a gente olhar exatamente no tempo t igual a zero, a gente percebe aqui, ó, que a derivada dessa função no tempo t igual a zero é uma reta paralela com o eixo t. Significa que a velocidade é igual a zero, né? Então, olhando para a resposta através de um gráfico, a gente já sabe que a condição inicial nesse caso aqui é de velocidade nula, porque a derivada nesse ponto aqui é igual a zero. Bom, vamos para o nosso segundo caso. No nosso segundo caso, a gente tem o contrário. Vamos supor que a minha massa ela esteja na posição de equilíbrio e no tempo t igual a zero eu aplico uma pancada de baixo para cima na direção dessa seta azul, empurrando a massa para cima. Isso é o mesmo que dizer que eu estou aplicando uma velocidade inicial no tempo t igual a zero igual a x ponto zero. Bom, nesse caso, o meu φ inicial, o meu ângulo inicial da minha equação é π sobre 2. E, de fato, ele aparece aqui, ó. Se eu olhar o ângulo desse fasor em relação à direção do eixo x, a gente vê que esse ângulo aqui é igual a π sobre 2. O meu d vai ser baseado, como o meu deslocamento é igual a zero, esse termo aqui some, e o meu d vai ser a própria velocidade inicial dividido pela frequência natural. Bom, a gente vê aqui que dentro da equação, substituindo isso na solução da minha equação do movimento, a gente vê que aqui aparece menos π sobre 2, é negativo, porque de fato, por convenção, o ângulo é sempre positivo no sentido anti-horário, né? E no tempo t igual a zero, esse cara está a uma distância de menos π sobre 2, e por isso que aparece menos π sobre 2 ali dentro. Analisando a resposta desse sistema, então, né, se a gente plotar essa função, a gente percebe algumas coisas interessantes. No tempo t igual a zero, nesse pontinho aqui, se a gente fizer a derivada desse sistema, a gente percebe que isso daqui vai ser uma reta inclinada, ela vai ter uma dada inclinação, o que significa que a velocidade inicial não é nula. Então, só olhando para esse gráfico, a gente já sabe dizer que a condição inicial desse sistema é deslocamento igual a zero, esse cara parte do zero em x, e a velocidade dele não é nula no tempo t igual a zero, ela é positiva. Se a gente fizer uma derivada aqui, a gente tem uma reta nesse ponto com uma inclinação positiva. Então, a gente percebe que esse cara aqui ele tem uma velocidade inicial não nula. Nosso terceiro caso é uma combinação dos dois. A gente tem, então, como condição inicial no tempo t igual a zero, um deslocamento inicial, e a gente tem também uma velocidade inicial aplicada no sistema, né? Nesse caso, a gente chega numa expressão para φ, só substituindo nas expressões que a gente já viu anteriormente, e numa expressão para amplitude de movimento do meu sistema. Inserindo isso dentro da nossa equação do movimento, a gente chega na seguinte resposta do sistema, x de t. A gente vê que o sistema continua a vibrar com a mesma frequência natural ωn. Ela sempre vai aparecer dentro do meu sistema. A gente percebe também que esse φ aqui, ó, aparece aqui na posição inicial do meu fasor, né? Menos φ, e ele aparece aqui também nesse gráfico quando a gente plota ele. Então, nesse gráfico a gente percebe duas coisas, que a posição inicial no tempo t igual a zero é x0. Além disso, se a gente fizer a derivada do deslocamento no tempo t igual a zero, a gente percebe que é uma reta inclinada, o que nos diz que existe uma velocidade positiva apontando no sentido positivo de x no tempo t igual a zero. E esse φ aparece aqui também, que é o meu ângulo inicial do sistema. Então a gente percebe aqui que o φ é negativo porque o sistema está atrasado, ele demora um certo tempo até chegar no φ0. Bom,
Vamos achar então a solução da equação do movimento para um sistema rotativo, como a gente já viu. Então a gente sabe que a equação do movimento para um sistema rotativo, como esse, envolvendo uma haste ou um eixo que faz o papel de mola e um rotor que faz um papel de massa giratória, é dada por essa expressão aqui, que também é conseguida a partir da segunda lei de Newton. A gente viu isso na nossa última aula. Então o J aqui ele vai fazer o papel da massa, o K vai fazer o papel da constante de rigidez torsional dessa mola, e em vez de eu ter o deslocamento dado por um deslocamento linear x de t, agora o meu deslocamento é um deslocamento rotacional ou um deslocamento angular, que é dado pela coordenada independente θ. Portanto, θ dois pontos é a aceleração angular em torno de θ. Bom, a solução é análoga à solução para um sistema translacional ou sistema linear que a gente acabou de ver, é análogo. Então a solução para o meu sistema, dado pela soma de um seno com um cosseno, é um movimento harmônico. A gente pode expressar isso de outra maneira também, né? Então a gente tem aqui θ maiúsculo, cosseno de ômega nt, menos uma fase inicial. Isso daqui é a fase inicial do meu sistema em t igual a zero. Então esse θ maiúsculo e essa fase inicial são dados por essa expressão análoga ao que a gente viu para um sistema translacional. É a mesma coisa. Então essas duas expressões são análogas, né? Elas são a mesma expressão, elas me dão a resposta desse sistema de 1 grau de liberdade não amortecido, em vibração livre, e elas são análogas, né? A gente pode usar tanto uma quanto a outra, não faz diferença nenhuma. Bom, em resumo, o que a gente viu hoje foi o seguinte. Primeiro, a solução da equação de movimento para um sistema de 1 grau de liberdade não amortecido, a gente discutiu essa solução da equação diferencial desse tipo de sistema. A gente deu alguns exemplos de casos. Primeiro, quando esse sistema tem uma resposta dada por um deslocamento inicial. Depois, quando a resposta desse sistema é obtida a partir de uma velocidade inicial aplicada ao sistema, ou com a combinação dos dois, uma velocidade inicial e um deslocamento inicial. E, por fim, a gente discutiu a solução da equação do movimento por um sistema de 1 grau de liberdade não amortecido e torsional, ou giratório, como vocês preferirem. Pessoal, na próxima aula, a gente vai começar a inserir amortecimento nesses sistemas. Até agora, o nosso sistema é não amortecido. Isso significa que se a gente perturbar esse sistema no tempo t igual a zero, aplicando um deslocamento inicial ou uma velocidade inicial ou uma combinação dos dois, esse sistema vai vibrar com a frequência natural dele para sempre, ele nunca vai parar. Só que isso não é real. Na realidade, os sistemas têm amortecimento. Dada uma condição inicial como essa, ele vibra e depois ele para. Então a gente vai ver como que um sistema com amortecimento se comporta a partir da próxima aula. Então até lá, um abraço para vocês aí.